Bom dia! Estamos ao vivo para mais um Café com Psico e hoje nós vamos falar de brincar, brincadeira, o brincar na terapia infantil. Como que nós, terapeutas infantis, podemos usar a brincadeira, para desenvolver habilidades das nossas crianças. É comum que aqui na psicopedagogia, que eu falo de psicopedagogia, é comum que a gente sempre deixe o brincar como uma parte ali da terapia, da ludoterapia, tudo mais, mas a gente não encara a brincadeira como uma parte importante, né? Então hoje, no Dia Mundial do Brincar, essa semana foi a Semana Mundial do Brincar, muitos perfis falaram sobre brincar, sobre brincadeira, mas por aqui brincar é importante todos os dias. Bom dia, bom dia! Vamos aguardando o pessoal chegar, já com café na mão. Essa xícara linda, maravilhosa. Deixa eu mostrar o outro lado. Com a marquinha ali do gloss. Bom dia, bom dia. A gente vai começar o nosso Café com Psico. Hoje entrei um pouquinho mais tarde, porque ontem foi meu aniversário, né, gente? Então, fui dormir um pouco mais tarde, respondendo as felicitações. Muito obrigada. Quem tirou um tempinho para me felicitar, para me mandar uma mensagem e tudo mais. Vamos começar? Vocês fiquem à vontade para interagir por aqui nos comentários, mandar dúvidas, sugestões, colaborar de alguma forma, tá? Se vocês quiserem comentar aqui ou comentar na caixinha de perguntas, pode ficar à vontade, tá bom? Esse espaço é nosso pra gente crescer e contribuir. Bom dia, Ju! Como está aí o clima? Por aqui tá 22 graus, eu tô morrendo de frio. Como é que tá por aí no norte, Ju? Vamos lá, gente. E aí, essas questões de brincar no frio também são complicadas, né? Porque os pais ficam mais reclusos, todo mundo querendo ficar ali, e acaba que as crianças ficam mais na TV, nos tablets, nos celulares, e a gente acaba deixando de estimular em casa, né? Mas vamos falar de terapia infantil. Tami, parabéns, atrasada, Deus abençoe sempre, que você continue sempre ser luz. Feliz vida. Obrigada, gente. Obrigada, Tamires. Vamos lá. Vamos falar de brincar na terapia infantil. Por que é tão importante, né? Quando a gente fala de brincar, a gente sempre lembra dessa parte toda lúdica, toda de diversão que o brincar proporciona, né? Quando a gente fala de brincar, coloquei uma caixinha essa semana, e quando a gente fala de brincar, a gente lembra da nossa infância. Nós lembramos de como é divertido brincar, de como foi prazeroso brincar, né? E quais as brincadeiras que marcaram mais a nossa vida, quais os brinquedos, como aqueles momentos, né, impactaram a nossa vida de certa forma. E a gente nunca pensa na parte terapêutica da brincadeira, né? E aí, quando a gente pensa no brincar na terapia infantil, e quando a gente tá na clínica, né, muitas vezes a gente pensa, nossa, não, o pai tá me pagando aqui pra eu avaliar o filho, então eu preciso fazer um monte de teste. Ah, não, o pai tá me pagando aqui, a família tá me pagando para que eu faça uma intervenção aqui na dislexia. Então a criança precisa fazer um monte de coisa, um monte de tarefa, um monte de livro, de letra, e lê, e escreve, e lê, e escreve, porque eu preciso fazer com que a criança leia, né? A criança com TDAH precisa se concentrar, a criança com dislexia precisa aprender os conceitos numéricos, aprender a calcular e tudo mais.
Mas quando e aí a gente fica apegado no papel, na folhinha, na atividade, e a gente esquece que a criança aprende brincando. Gente, uma coisa que eu falo, assim, quando a gente vai para intervenção, ou até mesmo na avaliação, em alguns casos, quando a gente tá com a criança que tem uma dificuldade de aprendizagem, como é que eu, na avaliação, uma pessoa desconhecida para ela até então, ela nunca me viu na vida, como é que eu vou chegar e vou confrontá-la com a principal dificuldade dela? A gente não sabe, ou até sabe, os impactos que essas dificuldades vêm causando. De autoestima, as dificuldades com relação às questões emocionais, como é que essas crianças se sentem, aquele 0 que ela tirou que foi vergonhoso, aquela exposição que a escola, que a família fez por conta do baixo rendimento, aquele alerta, aquele alarde todo que foi feito em torno de uma situação que ela se sentiu constrangida, e a gente não sabe como é que tá isso, né? E aí, se a gente chega e coloca a criança ali, né, de frente para aquela dificuldade, a primeira resposta da criança vai ser fugir, né? Então, não tem como a gente criar vínculo, a gente estabelecer um vínculo terapêutico de início, né, se a gente começa confrontando, né, trazendo ali, fazendo as dificuldades e aquelas sensações e aquelas emoções emergirem ali com a gente, né? Então, imagine que você, sei lá, vamos colocar uma situação aqui. Você fez um bolo e ficou horroroso, e toda a sua família disse: nossa, Jussi, que bolo ruim, tá muito ruim. E aí a pessoa ligou pra alguém e disse: olha, Jussi fez um bolo péssimo aqui, nossa, tava horrível, ela esqueceu de colocar açúcar, né? E aí, todo mundo da família: você esqueceu de colocar açúcar, não acredito, isso não se faz. Eu soube que você fez um bolo horroroso. E aí, aquela situação foi vergonhosa pra mim. Eu fiquei cabisbaixa, aquilo mexeu com a minha autoestima, porque todo mundo tava falando do meu bolo. E aí, vou pegar uma pessoa aqui que chegou agora, deixa eu ver, a Adriana. E aí eu conheço a Adriana. Só que a Adriana conhece minha mãe, conhece minha família, e ela soube do bolo. E a Adriana quer me ensinar a fazer um bolo, porque eu preciso fazer um bolo. E aí, se a Adriana chega pra mim e diz assim: Jussi, vem cá, faz um bolo pra eu ver. A primeira coisa que eu vou achar não vou fazer esse bolo, né? Porque eu já tive uma experiência ruim. Eu não vou fazer com aquela sensação de baixa autoestima, de tristeza, volte ali. Então eu vou dizer: Adriana, eu não vou fazer esse bolo. E aí, se a Adriana me aperta, se a Adriana me pressiona para eu fazer esse bolo, eu vou ficar com raiva da Adriana, eu vou ficar chateada com a Adriana, eu vou chorar, eu vou querer sair, correr na frente da Adriana, né? Então, isso de pressionar, de dizer assim, não. E aí vai que a Adriana diz assim: não, Jussi, você tá aqui para aprender a fazer bolo, então você vai ter que fazer bolo. Vamos, olha só, nós estamos perdendo tempo, bora lá, né? Nós não estamos falando sobre bolo aqui. Quem tá chegando agora não deve estar entendendo nada. Como é que uma psicopedagoga tá falando de bolo? É um exemplo que a gente costuma normalizar coisas com crianças. E quando a gente coloca numa situação para o adulto, a gente acha absurdo. Então, a Adriana poderia me abordar de várias outras formas, com o exemplo do meu bolo. E isso é uma analogia para a gente falar, para a gente refletir sobre a criança, sobre as dificuldades que ela tem. Então, esse exemplo do bolo que eu dei
É o que a gente faz com as crianças. Não, as psicopedagogas, eu sei que as psicopedagogas sérias que estudam, que colocam o brincar, não fazem isso. Mas eu já vi situações assim, não, você tá aqui para aprender porque você não sabe ler ainda. Vamos, tem que ler agora. E aí a criança foge, a criança faz birra, a criança tem comportamentos inadequados. E isso não é o que a gente quer, né? Então, quando eu coloquei no post dessa semana, normalizem que brincar, né? Que o momento da terapia infantil também é um momento de brincar, é justamente por isso. Não só para quem tá fora da terapia. Não só quem tá fora, quem tá vendo a terapia de fora. Porque existe uma cobrança das famílias, de outros terapeutas e tudo mais, de que eu tô pagando pra você brincar, a criança só vai pra terapia brincar. Isso aqui, o que essa brincadeira vai ajudar o meu filho que tem TDAH, né? E a gente esquece que muitos profissionais, muitas pessoas que estão envolvidas diretamente com a terapia da criança, na terapia infantil, os próprios terapeutas, acabam esquecendo que esse momento é um momento importante e fica na ansiedade de ter resultados com aquela criança, resultados estes que não virão facilmente se ela não brincar. Né? Então é importante que a gente brinque e normalize a brincadeira dentro da sua terapia se você é profissional da infância. Mas eu sou fisioterapeuta, eu trabalho com criança que quebra braço. Gente, criança é brincadeira. Não dá para desvincular, não dá para cortar, quebrar. A criança que não brinca é uma criança que a gente precisa estar atento ao que está acontecendo com ela. Porque brincar é inerente do ser humano. A gente aprende brincando. A criança, ela brinca. Fato, ponto. Então, por que nós não podemos trazer a brincadeira para a nossa realidade, para a nossa terapia, para a nossa sala, para o nosso consultório? E aí, eu aviso para as famílias, olha, você vai escutar gargalhada, você vai escutar movimento de corrida, passos, barulhos esquisitos, porque a gente vai brincar. E é super importante esse momento de brincadeira, né? Então, a terapia infantil, ela precisa ser recheada de brincadeira. E por que isso deve acontecer? Porque a criança, ela aprende brincando. Quem é aí da análise do comportamento, quando a gente monta um plano terapêutico, quando a gente monta um PEI, uma atividade, um treino, que a gente chama de treino, né? De sentar, quando a gente monta um treino deixa eu ver, acadêmico não agora, mas vamos ver, um treino qualquer, um treino de habilidade social, de dar bom dia, de dar boa tarde, de mandar beijo, de dar tchauzinho. A gente usa muito a imitação. E a imitação é chatérrima se você não fizer de uma forma lúdica, se você não brincar. Então, imagina que eu vou ficar 50 minutos com a criança. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. E faz. Não dá, né? Então, principalmente para crianças com TEA, a gente precisa chamar a atenção da criança pra gente. A gente precisa estar, eu já tenho um post sobre isso aqui no meu Instagram, que a gente precisa estar sobre o holofote da criança, né? A lanterninha ali da atenção dela precisa estar na gente. E como é que a gente faz isso? Fazendo que tudo seja divertido, fazendo com que seja engraçado, seja motivador, certo? A brincadeira, na terapia da criança, ela estimula várias habilidades. Desde habilidades sociais, desde habilidades de trabalho em grupo, até AVDs, atividades de vida diária, tá? Até comportamento de aluno, né? De
habilidades acadêmicas também, né? Então, é importante que a gente entenda que a aprendizagem é comportamento, certo? Não tem como a gente dizer que a aprendizagem é só acadêmica. A aprendizagem não é só letrinha, não é só papel, não é só número. A criança aprende desde o dia que ela nasce, porque ela começa a sentir sensações no corpo dela, ela está sentindo fome, ela sente frio, ela se sente desamparada, ela chora, né? A fralda molhou, ela chora porque tem uma sensação diferente ali, né? E aquilo ali é um processo de aprendizagem. Lógico que tem toda uma questão aí, né, que não é aquela aprendizagem consciente, mas todo o tempo a gente está aprendendo. E a criança, ela se desenvolve aprendendo, né? Então, quando eu falo que eu bato o martelo aqui, balanço a bandeira da psicopedagogia na intervenção precoce, é que se a psicopedagogia, se o psicopedagogo é o profissional da aprendizagem, por que a gente só vai pegar a criança, encontrar a criança quando a criança está com 6, 7 anos que está com dificuldade no processo de aprendizagem? Né? Se a gente pode fazer um trabalho prévio, um trabalho de estimulatório, um trabalho preventivo, né? A gente nunca vê a psicologia, a psicopedagogia com trabalhos preventivos. Mas sim, nós precisamos entender que há um trabalho preventivo também. Ju, você está querendo dizer que você vai prevenir autismo? Você vai prevenir dislexia? Não, eu não estou falando isso. A atividade preventiva que nós fazemos é atividade preventiva com relação aos prejuízos, tá? Então, não tem nada a ver com o diagnóstico em si. Mas se existe um risco para a gente que faz a atividade para intervir precocemente para que haja a prevenção dos prejuízos. Uma criança com trissomia 21 é uma criança que a gente sabe que com 6, 7 anos ela vai ter dificuldade nas habilidades acadêmicas. E por que só chega na psicopedagogia quando passa disso? Né? Então, se a gente trabalha ali preventivamente, sabendo que pode ser que ela tenha dificuldades ali na aquisição da leitura e da escrita, na alfabetização, a gente vai fazendo um trabalho preventivo para que essa dificuldade seja menor ou que o prejuízo que essa dificuldade causa seja menor, tá? Então, é importante que a gente se atente a essas questões, tá? E aí, não dá pra gente trabalhar preventivamente, não dá pra gente trabalhar com crianças pequenas, principalmente, se a gente não trabalha o brincar, certo? Então, precisa, tire a criança, aquela célere frase, né? Aquela frase famosa de tire a criança interior para brincar, né? Leve a sério, né? Quando o Piaget fala que a brincadeira é o trabalho da criança, é de fato pensando em como esse cérebro se desenvolve, como que são formadas redes neuronais para resolver outros problemas da vida cotidiana e aprender outras coisas através do brincar. Tá? Então, quando a gente proporciona atividades lúdicas e brincadeiras às nossas crianças, nós estamos organizando redes neuronais para que quando ela cresça, ela consiga fazer outras coisas, né? Então, às vezes, tá lá aquela pessoa que não consegue colocar o carro na vaga, não consegue fazer baliza. Aquela pessoa que tem dificuldades em fazer uma receita, o exemplo do bolo de novo, né? Então, tem pessoas que têm dificuldade em organizar o seu espaço, tem dificuldades nas habilidades motoras. Eu sou uma delas, eu sou péssima. Eu com a tesoura sou tragédia, com régua então, socorro. Eu preciso assim ter um planejamento muito mais, porque eu fui uma criança que brinquei pouco com as habilidades corporais.
Eu fui aquela criança que eu gostava de ficar quieta no meu canto, que brincava mais ali com a boneca, que brincava mais com outras situações de casinha, e eu gostava muito de TV. Eu não tinha a possibilidade, aquele negócio todo, de ficar ali todas essas horas na frente da televisão. Mas eu gostava de TV. Até hoje eu amo animação, desenho animado, enfim. Eu acho o máximo. E eu sei que foi pouco trabalhado aquelas habilidades ali, porque eu era uma criança quietinha. E aí todo mundo dizia assim, olha como ela é quieta, ai que fofinha, nem bagunça, que coisa mais linda. E aquilo ali era reforçador pra mim. Então, para as pessoas me elogiarem, eu precisava estar quieta. E eu ficava quieta, né? Não que isso era uma coisa que eu fazia, não, eu vou ficar quieta para ganhar elogio. Não é assim que a criança faz, tá? Mas é importante que a gente pense nesses mecanismos. Então, hoje eu sou uma pessoa que tem poucas habilidades motoras, porque eu não brinquei muito assim, né? Eu corria, eu pulava, brincava na escola com os meus amigos. Eu fui filha única até os 11 anos, então não tinha muita gente para brincar comigo assim, né? Em casa o tempo todo. E aí as minhas brincadeiras eram mais paradinhas mesmo, né? Era mais de estar ali com boneca, era de estar ali com comidinha, de brincar com outras coisas. Eu amava boneca, amava Barbie e andar de bicicleta, essas coisas todas, mas brincadeiras que envolviam um esporte, que envolviam correr, fazendo um monte de coisa motor ao mesmo tempo, eu já tinha mais dificuldade, né? E tenho dificuldade. Camila entrou agora, eu lembrei que ela colocou, né, a brincadeira do taco. E eu, até hoje, se botar pra eu fazer aquela brincadeira ali, eu vou ter uma dificuldade gigante. Os meninos eu tenho uma raquete de brincadeira de ping-pong, e quando a gente brinca, os meninos sempre ganham, porque eu sou péssima, porque não foi estimulado. E isso atrapalha em outras coisas, né? A propriocepção, as questões motoras mesmo de fato, lateralidade, enfim, um monte de coisa, né? Então, eu tenho dificuldade hoje, por exemplo, para botar o carro na vaga. Eu boto numa vaga bem grandona, né? Tenho dificuldade de fazer baliza. Então, essas questões são importantes para que a gente pense, né? Que brincar é importante, tá? A criança precisa brincar. E como eu falei nos stories na quinta-feira, a criança brinca com tudo. Tudo pode ser um recurso para que ela possa brincar. Desde um pedaço de papel, a um tecido, a um rolo de papel higiênico e muitas outras coisas. E nossas crianças agora, né, em 2022, a gente nota que existe ali pouca criatividade para brincar com brinquedos não estruturados. Porque a gente não tem estimulado as nossas crianças a brincar com outras coisas. É muito do brinquedo, é muito do recurso, é muito da coisa pronta. E aí, lembrem, né, quando a gente entrega ali um brinquedo, quando a gente compra um brinquedo para a criança, que a criança brinca com a caixa, deixa a criança brincando com a caixa, deixa a criança brincando com o papel que veio ali, o papel de presente que enrolou aquele presente, aquele brinquedo. Porque ali ela está criando, ela está imaginando, ela está colocando em prática coisas que ela aprendeu e usando e fazendo uma base, fazendo uma rede neuronal para resolver problemas ali na vida dela, né? Então, quando a gente pensa em brincar, principalmente num ambiente terapêutico, a gente usa muito brinquedo, né? Às vezes a gente tem um espaço pequeno no consultório, e aí a gente não faz brincadeiras de correr, de pular, de saltar, de pular elástico. Imagina pular elástico, gente, tem tanta habilidade. A gente que é adulto e a gente que brincou com isso, né? A gente não imagina, né? Assim, tem o que ali naquela brincadeira, né? Mas tem muita habilidade. Tem habilidade motora, tem habilidade cognitiva, tem as habilidades de
de trabalho em equipe, né? Porque quando eu erro, eu preciso saber perder para ocupar ali a vaga de quem estava segurando o elástico na perninha, para que eu possa ceder a vaga para o meu amigo brincar. Então tem toda uma questão de habilidades que são construídas de fato, né? E aí a gente precisa pensar, quando a gente constrói uma sessão terapêutica ou quando a gente constrói uma sessão para avaliação, nós precisamos pensar nas habilidades. Qual é o objetivo que eu tenho com aquela sessão? Eu penso primeiro na habilidade, para depois eu pensar no recurso. Porque se eu penso direto no recurso, eu fico presa no que o recurso pode me trazer ali, né? Então, quando a gente compra um brinquedo, a gente pega um brinquedo na estante, para 4 anos, ok. Faz isso, legal. Nossa, esse brinquedo aqui muito legal. E aí a gente só usa daquele jeito, a gente perde oportunidades nossas de imaginar, de fazer novas conexões e trazer ali uma maior funcionalidade para aquele brinquedo, né? Então a gente usa só do mesmo jeito e quando a gente precisar de outra coisa, a gente vai ter que comprar outro brinquedo. E a gente perde a oportunidade de possibilitar a aprendizagem para nossa criança. Então, toda vez que eu entro numa loja de brinquedos, eu vou lá, olho, leio, vejo as características do brinquedo, olho, se eu puder abrir, olhar, vejo dentro da caixa, e eu já fico pensando várias possibilidades de intervenção de uso com aquele brinquedo. E aí, por que eu faço isso? Porque já há uma prática minha de quando pensar na sessão com a criança, eu penso na habilidade que eu quero e não no brinquedo em si. Por quê? Porque a gente com criança, a gente precisa, muitas vezes, seguir o interesse da criança. Muitas vezes o que a gente acha que é divertidíssimo é chato para a criança. E aí a criança começa a procurar outras coisas, solicitar outras coisas. E se a gente fica preso ao brinquedo, aí a gente fica lá, preso, engessado naquele brinquedo, insistindo para a criança brincar daquele jeito. Só que ela não quer brincar com aquele brinquedo. Então, a capacidade de improviso que a gente tem é muito maior. E o improviso não é aquele improviso que vai para a sessão sem planejar, não, pelo amor de Deus. É o improviso de dizer, tá, essa criança escolheu brincar com isso aqui. O que é que eu vou fazer com isso? Se você não sabe a habilidade que pode causar ali, qual é o objetivo terapêutico, quais são as habilidades que você está estimulando, você não vai saber brincar com isso aqui. E a gente consegue brincar com isso aqui. Sério, Jus, você consegue brincar com isso? Sério. Se a gente tem números, a gente tem uma lanterna aqui, a gente tem muita coisa, a gente pode brincar de esconder. A gente pode brincar de esconder o objeto, de caça ao tesouro com o objeto. Tem muita coisa que a gente pode brincar com isso aqui. Vai depender da criança e vai depender do objetivo terapêutico que você tem com ela, né? Então, primeiro, a gente planeja a sessão para depois a gente pensar como é que essa habilidade vai ser divertida, construir essa habilidade vai ser divertida para essa criança, tá certo? Deixa eu checar aqui os comentários que eu vi que passou alguns comentários aqui. A Fabi colocou da analogia do bolo com a academia. Muito bom. Deixa eu ver mais. Catiane. É no brincar que as crianças desenvolvem a imaginação, a criatividade, a formar seus conceitos e a se socializar. Muito bom, Catiane, é isso mesmo. Não tem como a gente dizer que a criança vai se desenvolver sem imaginar que ela vai brincar. Ela vai brincar. Então, ela aprende a escovar o dente, ela aprende a usar o talher, ela aprende a vestir a roupa, ela aprende a rotina, hora, um monte de coisa só com brincar. Só brincando, tá? Fabi colocou aqui. Isso mesmo, Ju. Bom dizer sobre este planejamento. Isso, existe um planejamento atrás da atividade, em todas as atividades, certo? Todas as atividades com criança, todas as atividades terapêuticas precisa ter um planejamento.
né? Lógico que existem algumas abordagens que traz ali a questão de esperar o fenômeno, da emergência do fenômeno, de outras questões que não é o que a gente está falando aqui, tá? Eu trabalho com a abordagem comportamental na psicopedagogia e sim, eu planejo, eu estruturo, porque a gente precisa saber o que fazer quando tá com a criança na nossa frente, né? Então não dá pra ficar ali paralisada, tá? E agora o que é que eu vou fazer? Tem que planejar. E aí, uma coisa que eu já escutei de profissionais. Não sei brincar. Eu não sou divertida. O que é que eu faço? Aprenda! Tudo é treino. A gente precisa aprender a brincar e a ser divertida e a ser legal, tá? Então, é importante que, você não se acha divertida, então como você pode se tornar divertida? Você não se acha engraçada, e como você pode ser engraçada para a criança que está com você na sua sala, no seu consultório? Né? Então tem que aprender, não tem jeito. Se espelha, modele, como a gente fala na análise do comportamento, né? Observe as pessoas que são engraçadas, observe as pessoas que conseguem sorrisos para que você faça ali treinando a chamar a atenção da criança, ser divertida e conseguir ali os objetivos da terapia, tá? Muito do que a gente faz na terapia com as nossas crianças tem muito a ver conosco. Ah, mas eu não gosto de brincar correndo. Ah, mas eu não sei brincar com taco. Eu não sei brincar não tenho habilidades motoras suficientes para brincar de tênis, de ping-pong. Tá, mas não é sobre você. É sobre a criança. Então, aprenda, tá? Então, justo não sou engraçada, não sei fazer barulho, porque a gente usa muito barulho para chamar a atenção das crianças que não fazem contato visual, né? Mas aí você vai precisar aprender, tá? Não tô dizendo para você se fantasiar de palhaço e trabalhar, não. Eu tô querendo dizer que se você não sabe brincar, se você não sabe ser engraçada, atrair os sorrisos, né, gerar sorrisos, atrair olhares, você precisa fazer isso quando a gente fala em trabalhar com criança, tá? Alessandra, hoje estou aqui, viu? Só ouvindo tudo, live perfeita como todas as outras. Obrigada, Alessandra. Ju colocou aqui. Nesse brincar, podemos deixar a criança em algum momento conduzir o brincar? Ju, na maioria das vezes, a criança quem conduz. Por isso que é importante a gente planejar a nossa sessão. Por quê? A gente cria zonas de estimulação ali no nosso consultório, né? Então, quando a gente tem armários fechados, quando a gente tem nichos baixos, nichos altos, a gente consegue pensar no planejamento de que vou guardar tudo que eu não quero que essa criança veja e vou colocar aqui o que eu preciso trabalhar com ela. Então, a gente vai criando setores, né, na nossa sala que proporcionem o brincar com o objetivo que a gente quer. Então, quando a criança chega, ela que escolhe, ela se direciona a algum brinquedo. E aí, sim, ela vai direcionando esse brincar. E é importante que você fazer essa pergunta, porque, por exemplo, em muitas crianças, quando a gente vai intervir em casos de TEA, que a criança não sabe brincar, ou que a criança brinca com menos frequência, com menos intensidade, ou brinca de um jeito diferente, que para nós não é brincadeira, a gente vai precisar ensinar, vai precisar estruturar essa brincadeira, mas a gente vai precisar também usar o que a criança está fazendo para ser divertido e que ela conduza esse processo, né? Então, tem até um post que eu fiz uma vez sobre se colocar, né, se posicionar estrategicamente. E aí todo mundo, quando fala em se posicionar estrategicamente em TEA, fala pra gente se colocar na frente da criança e no olhar, né, na linha de olhar da criança.
Sim, isso é importante, não é errado, não vou dizer aqui que é errado. Mas tem um pulo do gato que eu uso muito, é lateralizar. Porque se essa criança tem dificuldade de contato visual e eu tô toda hora forçando um contato, eu vou ser chata para ela. Eu prefiro usar artifícios para que esse olhar seja direcionado, não que eu force. E aí, só depois que já existe essa procura, é que eu vou para frente da criança, com TEA. E aí, ela conduz muito essa brincadeira, esse brincar, né? Então, às vezes, a criança tá ali brincando com uma coisa que não é brincadeira para nós, mas para ela é, né? Mas aí a gente precisa saber fazer com que aquele momento seja entendido como brincadeira e que aquele movimento, que aquela brincadeira peculiar, né, seja interessante para nós usarmos como recurso terapêutico, para que depois a gente comece a estruturar mais a brincadeira dessa criança, ensinar novas habilidades, quebrar essa rigidez, né? Então é muito importante. Então, se a criança está lá, narrar o que a criança faz é super interessante, né? Então, fazer sons divertidos atrai o olhar da criança. Então, se a criança está brincando aqui, sei lá, com um carrinho, tá fazendo o mesmo movimento. E aí, se você começa a narrar, a cantar, a fazer qualquer coisa, eu sou muito do feeling com a criança mesmo, sabe? Assim, então, eu crio música do nada, eu faço adaptações, né, paródias, a do guardar mesmo, a brincadeira a musiquinha do guardar, é aquela musiquinha da hora do lanche, que a gente tinha na hora do lanche, né? Então, vai narrando ali aquela brincadeira, vai se inserindo, e aí, se ela deixa aquilo ali, você não vai ficar, vamos brincar de novo com isso, olha só que legal, essa aqui é legal, vem cá, vem brincar aqui. Não é dessa forma, né? Então, essa pergunta da Ju é super pertinente. Sim, a gente pode deixar a criança conduzir e, dependendo da criança, muitas vezes ela vai conduzir a sessão inteira, depois você vai quebrando isso, depois a gente vai trazendo uma coisa, fazer coisa nada a ver com seus objetivos terapêuticos, tá? Por isso que precisa do planejamento, para que essa condução da criança seja também pensada, né? Então, a hipótese de a criança vai solicitar, a criança vai fazer alguma coisa, vai pedir, eu vou precisar, ela vai conduzir a brincadeira de alguma forma, precisa também ser pensada, né? Precisa ser hipotetizada, para que quando você for organizar o seu espaço para receber essa criança, aquilo ali já esteja calculado e que as preferências dela e essa condução que ela vai fazer, né, naquele momento de brincar, seja também pensado, calculado e contemple os objetivos da sessão, tá? E aí, vou para fora do consultório agora, nesse momento de condução da brincadeira, do brincar. A gente vê muitos pais sem saber brincar, então a gente no consultório vai ensinar também esses pais a brincar, vai ensinar a fazer barulho estranho, vai ensinar a orientar. Eu não gosto da palavra orientar, eu gosto da palavra ensinar, de chegar, sentar. Então, já teve dias, sessões de eu dizer assim, senta aqui comigo no chão, vem cá. Vem cá, vem brincar com seu filho, ó, faz assim. Agora sim, veja, e aí eu faço, veja, olha só essa resposta, olha só esse olhar. Você vai fazer isso em casa de novo, porque a gente precisa que a família aprenda a manusear algumas coisas, a manejar situações também. E o brincar é uma delas, tá? E teve momentos de eu chamar os pais, né, ainda com a minha sócia, inclusive, de receber crianças com TEA pequenas, a gente chamar os pais numa sessão extra e nós ensinarmos os pais a brincar com a criança sem a criança. Então, a gente usou, a criança estava na escola, a gente veio, disse porque era importante brincar, disse quais seriam os objetos para usar ali com eles, né? E a gente sentou no chão, usou a boneca como modelo e foi fazendo ali, olha, faz desse jeito, agora assim, agora assado. E aí, foi ótimo, essa criança tá ótima hoje em dia. Muito bem, obrigada. Mas a gente começou com ela lá com brincar,
né? Então, o brincar é importante. E aí, quando os pais vão, e nós também, enquanto familiares, né, pais de crianças, a gente quer muito brincar com a criança do jeito que o brinquedo é, ou do jeito que a gente quer. Ah, não, mas cabeleireiro não é assim, não. A gente tem que fazer assim, ó. É importante ensinar? Sim, é importante ensinar. Porque aquela brincadeira vai ser levada para a vida. Mas, se a gente tá toda hora, tem que fazer desse jeito, tem que fazer desse jeito, a brincadeira não é mais divertida, a brincadeira é chata. E brincadeira não é pra ser chata. Se for chata, já não é brincadeira, tá? Então, prestem atenção nas crianças, prestem atenção no que elas fazem, como elas brincam. Jussa, eu não sei brincar, tá? Vá no parquinho, fique de longe observando as crianças brincarem. Como é que elas se comportam brincando? O que é que elas fazem brincando ao ar livre, sem brinquedo? Isso é muito importante. A gente que não tem criança, eu como não tenho filho, por exemplo, né? Eu preciso observar as crianças em contextos diferentes. E crianças que não são meus pacientes, né? Para observar como é que eles brincam, o que é que eles fazem, o que é que eles gargalham, por que é engraçado aquilo ali. Para que eu possa levar isso para o meu consultório, tá? Deixa eu ver aqui. Alessandra, amando, precisava dessa live hoje. Muito bom, né, Alessandra? Vamos ver mais. Valdinei Gomes, bom dia, parabéns pela live. No caso da criança não gostar nem permitir brincar, qual seria a nossa abordagem pertinente? Brincar primeiro com os objetos que ela gosta. Então, a criança que não sabe brincar, ou que não gosta de brincar, ou que não permite que ninguém brinque, essa criança ela tem um padrão ali, né, de rigidez comportamental, de rigidez cognitiva, que a gente precisa flexibilizar, né? Eu ouço muitas pessoas dizendo, a gente precisa quebrar a rigidez, e eu até uso essas palavras em algum momento. Mas veja, quebrar é muito duro, né? E se a gente fala de inflexibilidade, não tem como a gente dizer que a gente ensinar flexibilidade sem sermos flexíveis. Então, quando a gente fala em inflexibilidade cognitiva, em inflexibilidade comportamental, a gente precisa pensar que a gente vai precisar flexibilizar esses padrões, né? Então, se ela não te permite brincar, você brinca do lado dela, né? Se ela não permite que você entre na brincadeira dela e brinque com você, você brinca com o que ela está fazendo, por exemplo. Né? Então, você tem ali os carrinhos lá. A criança tem 5 carrinhos e ela não te deixa brincar com nenhum daqueles carrinhos. Você usa outra coisa ou usa outro carrinho para brincar ao lado dela. E aí a gente vai, por aproximações sucessivas, entendendo, se aproximando daquela brincadeira dela, até que num momento o nosso brincar seja interessante para ela e ela volte a atenção para o nosso brincar, tá, Valdinei? Então, a criança que não gosta de brincar, ela pode ser que ela não saiba brincar, e aí a gente precisa ensinar. E a criança que não, e aí pode ser que também, vamos lá, voltar, ainda nesse não gostar. Pode ser que a gente entenda o brincar dela de uma forma diferente e ela esteja brincando, né, tendo coisas prazerosas ali que são divertidas e prazerosas para ela, mas que pra gente não é brincadeira, tá? Eu não sei se essa criança que você fala, ela tem alguma questão, algum quadro, né? Mas, geralmente, as crianças com TEA têm padrões mais inflexíveis assim, né? E aí, a gente acha que elas não gostam de brincar porque o brincar é social. E aí, existe ali, né, uma questão social importante no autismo que a gente precisa levar em consideração. E a gente vai precisar estimular essa socialização e esse brincar e treinar esse brincar para que e entender o que é prazeroso para ela, para tornar isso brincadeira, tá? E sobre o permitir, é isso. A gente tem criança realmente que afasta, que vira as costas, que não deixa a gente brincar com brinquedo. Mas imagine, se você tá aqui brincando com várias coisas. E aí, do nada, eu chego e digo assim, deixa eu brincar também. A gente tá ensinando diferente, a gente tá ensinando errado, né? Então, a gente se aproxima
E aí tenta brincar de outras formas, atrair essa atenção para a criança, até que a criança te solicite brincar. Eu tenho um caso aqui no consultório de uma criança de 3 anos que chegou para mim ano passado. Eita, agora eu não lembro se foi 2020 ou se foi 2021, mas eu acho que foi 2021. Que ela não permitia brincar. Que ela não me permitia me aproximar, tocar, chegar perto, né? Então, e hoje essa criança vem no colo, vem no braço, me chama pra brincar, vem pra gente brincar. Isso é de uma flexibilidade gigante, né? Então, assim, quando a gente pensar na brincadeira, nesse brincar e nessa inflexibilidade, ou em outros padrões de inflexibilidade, a gente precisa pensar que não dá para ensinar flexibilidade a uma criança sendo inflexível. Então, a criança tá ali, não, mas ele tem que brincar com outra coisa. Mas essa imposição é uma inflexibilidade da sua parte também. Então, é muito delicado essas questões do permitir brincar. Mas, olha, uma orientação que eu te dou sobre a criança não gostar de brincar é observar com o que é que ela sente prazer, com o que é que ela está motivada, o que é que ela gosta, quais são as preferências dessa criança. Para a gente poder observar se ela não gosta de brincar ou se ela não gosta de brincar do jeito que a gente acha que brincar é, tá? E aí a gente vai ensinando modelos mais funcionais, modelos mais elaborados de brincar, que não sejam tão rígidos, tá? Mas há algo que dê prazer para essa criança e a gente precisa usar, né? Entender como brincadeira. E sobre esses padrões inflexíveis de não permitir brincar, se aproxima da criança, fica de lado ao invés de ficar de frente, ou fica de frente, mas fica de frente um pouco mais distante para não invadir esse espaço, né? E vai brincando você, vai se fazendo interessante. Então, se tá ali com o carrinho, brincando com o carrinho, vai lá, brum, e o carrinho subiu, agora ele vai subir a rampa e... Aí a criança tende a olhar também, né? Quando a gente faz assim um suspense, dá um tempinho ali pra ela, um tempo de resposta. E desceu, tchum, nossa, bateu no caminhão, sabe? Essa é a tia Jus brincando com os meninos lá, né? Então, assim, a gente precisa fazer som, fazer barulho, fazer coisas engraçadas, né? Então, tá aqui o carro e tá aqui o caminhão. Você vai, pum, bateu no caminhão, virou, tchum, e sei lá, faz o carro capotar, faz uma coisa engraçada, sabe? Chama a atenção dessa criança para que ela queira se inserir na sua brincadeira e não o contrário, tá? Porque como já existe um padrão inflexível, se a gente força essa entrada no brincar deles, a tendência é que essa criança se recue e fuja, tá? E brinque com outra coisa e saia de perto de você. Então é muito mais interessante você estar ao lado dela, estar próximo a ela, brincando também, para que ela se interesse na sua brincadeira. E aí você vai permitir que ela brinque. E na próxima vez, pode ser que ela permita que você brinque ali, entre no brincar dela, tá certo? Espero que tenha ajudado. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais. Val Paiva colocou, muito bom, obrigada, Val. Adriana, como trabalhar com um TEA não verbal que não tem concentração e atenção no brincar? Primeiro, entendendo que o fato da criança não falar, não verbalizar, não tem muito a ver com esse brincar. Nós, né, que falamos, nós usamos muito a fala para brincar. Mas o brincar não está atrelado a essa questão, tá? Segundo que a atenção e a concentração, elas estão ligadas a alguns quadros, mas a gente precisa pensar na idade dessa criança. Toda criança vai ter limiares de atenção e concentração diferentes. A criança de 1 ano, a criança de 2 anos, a criança de 7 anos, de 10 anos, vai ser diferente. Sem quadro nenhum, tá? Sem possibilidade diagnóstica nenhuma.
E as crianças que têm alguns diagnósticos que afetam a concentração e a atenção, elas vão brincar, variar mais o brincar, assim, que eu digo variar é pular de coisa para coisa e fazer outras coisas, né? Com maior intensidade. No caso do TEA, acontece muito de que essas crianças, elas mudem de atividades, né? Constantemente. Algumas crianças, e aí por isso que é um espectro, né? E por isso que eu uso aquele exemplo da régua que nem é 8 nem é 80. Porque da mesma maneira que existe uma criança que tá ali apegada àquele brinquedo e só brinca com aquele brinquedo, só brinca daquele jeito, existe a criança que não tem flexibilidade cognitiva, não tem planejamento, não tem várias outras funções cognitivas, funções executivas, e que ela usa aquele brinquedo, faz ali alguma coisa e depois ela joga pra lá e vai brincar com outra coisa, né? Então, o fato da criança ser não verbal, muitas vezes não impacta muito, certo? E aí, a brincadeira já é o contrário. A brincadeira vai impactar nessa motivação para verbalizar. Então, quando eu gosto muito de conversar com as fonos e perguntar o que elas estão trabalhando para eu trazer para a sessão, principalmente de intervenção precoce, coisas que são similares, para que eu faça o brincar ali como base para que elas consigam estimular a criança lá na sessão da fono, né? Então, esse brincar vai ser importante, inclusive, para desenvolver linguagem e fala e comunicação, certo? E aí, como trabalhar essas crianças, né? Primeiro, a gente vai precisar entender a criança, olhar a criança, ver o que ela brinca, com o que ela brinca, quanto tempo ela passa em cada brinquedo. Isso tá muito dentro de mim, sabe? E aí, quando eu tô com as mães, olha, você viu que ele olhou 2 segundos? Você viu que fez isso aqui, não sei o quê? E essa contagem, isso do registro, né? Tá muito internalizado em mim, né? Então, muitas vezes vai ser mecânico quando vocês começarem a fazer isso. Mas, olha, ficou ali 2 minutos com um brinquedo. Ficou agora 2 minutos com outro brinquedo, né? Primeiro que, como trabalhar isso? Essa alternância. Eu não sei se foi isso, Adriana, que você pensou quando você falou sobre a atenção, mas eu ligo muito para essa alternância dos brinquedos, né? Que brinca com muita coisa. Se o problema é em alternar a atenção entre vários estímulos, o que eu preciso fazer? Reduzir a quantidade de estímulos, né? Então, a criança que tem um balde de brinquedo gigante e ela derrama esse balde na sala inteira, a probabilidade de que ela brinque com muitas coisas e que ela alterne essa brincadeira e que ela, na verdade, ela brinque ali 1 segundo, 2 segundos e não brinque com nada, é muito maior do que uma criança que tem um brinquedo disponível, 2 brinquedos disponíveis, né? Então, sobre essa alternância, uma das coisas que pode ser interessante é reduzir a quantidade de estímulos, guardar uma boa parte dos brinquedos e deixar disponível 1, 2 ou 3 para que essa criança alterne entre poucos estímulos e para que essa criança consiga variar a brincadeira, variar o uso daquele brinquedo, daquela coisa, tá? Então, se eu tenho, uma caneta. Caneta serve pra quê? Pra escrever. Então, eu só vou usar pra escrever. Tá, mas essa caneta tem aqui uma função de fechar e abrir. Então, vai lá. Só tem isso pra brincar. Eu vou ter que arrumar um jeito de brincar com isso aqui. Diferente de que, se eu tiver isso, se eu tiver isso, se eu tiver isso, se eu tiver isso, eu tiver um monte de coisa, eu vou alternar. Eu só tenho isso aqui. Então, o que eu posso fazer com isso aqui? Isso aqui pode ser uma varinha de condão. Plim! Né? A criança neurotípica, tá? E a criança neurodiversa, ela vai lá, ela vai mexer, ela vai fazer do mesmo jeito, vai olhar o que isso pode fazer. Olha, isso aqui sai. O que isso pode virar? Né? E descobrir o brinquedo. Muitas vezes a gente acha
que a quantidade de brinquedos é mais importante do que a qualidade do brincar. Então, toda vez que a gente pensar que essa criança está alternando o brincar, pode ser que, né, que tenha pouca concentração e pouca atenção em brincar com um brinquedo só, pode ser porque ela tenha muitos estímulos. E aí, não adianta ter o brinquedo aqui na frente dela e o brinquedo sozinho, sem nada, parado ali, esperando para ser usado, competindo com a galinha pintadinha que está passando na televisão. Então, a gente precisa diminuir a quantidade de estímulos para que a atenção da criança seja voltada para poucos estímulos e que ela varie com menos frequência os brinquedos que estão ali disponíveis. Então, se for em casa, cria setores na casa que tenha um brinquedo, 2 brinquedos. O lugar do brincar, deixa lá 2 brinquedos para ela brincar de formas diferentes e brinca com ela também, né? Então, muitas vezes a gente diz assim, a criança tem que brincar. Aí compra um brinquedo e joga a criança no chão com um brinquedo para ela brincar sozinha. E ela não sabe brincar com aquilo. Então, a gente precisa ensinar para brincar. Olha isso aqui, uma porta, meu Deus, o que tem atrás dessa porta? E aí ela vai ficar curiosa, né? Então, muitas vezes a gente quer que a criança brinque e a criança não sabe brincar. A criança com TEA, né? Então, não adianta jogar a criança no celular ou jogar a criança no chão com um brinquedo e ela não sabe fazer, né? Então, a gente tem que fazer com que esse brinquedo seja divertido. E não é só o brinquedo. Eu uso muito, e aí é uma das coisas que eu digo do exercício físico, né? Eu uso muito o meu corpo. Eu sou o recurso mais interessante do meu consultório. Eu não quero que a criança passe e entre direto e vá buscar o brinquedo que ela mais gosta. Eu quero que ela me procure para brincar. Então, eu crio estratégias para que essa brincadeira seja uma brincadeira comigo. Então, eu vou jogar para cima, eu vou girar, eu vou fazer avião, eu vou fazer balanço, eu vou fazer serrador, eu vou pular no jump, eu vou pular no puff, vou fazer corrida, vou brincar de esconder. Porque eu preciso ser interessante para a criança querer brincar comigo, tá? Ju, perfeito, entendi, muito bom. Cristiana Sandra, você está sendo maravilhosa nessa live. Obrigada, Cris. Vamos lá, se tem mais perguntas. É a cultura que a criança não pode fazer o que quer, nem nos momentos de brincadeira, é verdade. Há uma cultura de que criança não tem querer, né? Eu escutei muito isso. A criança não tem querer, quem decide é o adulto. E muitas vezes a gente constrói adultos castrados, adultos que não sabem resolver as coisas, que não sabem nem querer, porque a vida inteira alguém quis por ele, né? E é bem complicado isso mesmo, mas é uma questão cultural e é uma questão também de nós adultos, né? Pensarmos que essa criança vai ser um adulto. E aí, não adianta querer, né? Essa fala é uma fala bem... primeiro, é uma fala preocupante e é uma fala preconceituosa, né? De entender que a criança é uma página em branco e que a criança não tem querer, que a criança não tem pensar, que a criança não tem sentir e a criança tem, né? E acaba que a gente vai quebrando essa criança. E quando chega na idade adulta, ela não sabe, ela não foi criança, ela não sabe ser criança, ela não sabe ser adulto. E quando ela tem um filho, isso tudo ainda vira uma grande bola de neve, né? Então, é muito complicado e sim, a gente precisa deixar a criança conduzir a brincadeira. A brincadeira é o momento dela, não é o nosso momento. Então, não tem por que a gente engessar o momento da brincadeira, tá? Kézia botou isso. Deixa eu ver aqui mais. Val colocou palminhas. Obrigada, Cris, excelente. Gabi, a live tem um tema? Tem sim, Gabi. A gente tá falando de brincar. Nós estamos na Semana Mundial do Brincar, finalizando a Semana Mundial do Brincar. Eu estou falando no brincar na terapia infantil. Marciélia, eu tenho uma criança assim, ela ama brincar, mas não brinca com um brinquedo específico e já está pensando em outro, ainda parece aéreo.
Tem que ver a quantidade de estímulos, Marcélia, para ver se não é essa quantidade que tá fazendo ele variar, tá? Val, minha linda, sua fala é muito boa, de fácil assimilação. Estou amando os momentos. Sou de Caruaru, Pernambuco. Muito bom, mais uma nordestina por aqui, Val, legal. Obrigada pela presença. Vamos ver aqui. Marcélia, a sala que atendo não tem estímulos, mas ele fica procurando nas paredes e em tudo. Olha para as paredes e foca muito na central de ar. Chama atenção para você, Val. Seja interessante para ele nesse momento, né? Então, mesmo que não tenha estímulos, algumas crianças realmente vão procurar outros estímulos, coisas interessantes, e aí chama atenção para você. Faz algum barulho, eu não sei qual é o quadro dessa criança, mas pode ser que ela esteja procurando algo divertido. Então, se tem poucos estímulos, traz um estímulo específico para estimular essa atenção, para trazer essa atenção para você. Tri Vicente. E quando a criança de 3 anos não se concentra com nada e é muito agressiva com os colegas e cuidadores? Precisa avaliar essa agressividade, tá, Adri? Muitas vezes a criança emite comportamentos agressivos, né? Não é que a criança é agressiva, a criança emite um comportamento agressivo, de agressividade, quando ela não sabe se comunicar, expressar o que ela está sentindo, muitas vezes, né? Então, a gente precisa ali analisar a função dessa agressividade, tá? E esse não se concentrar. Pode ser várias coisas, pode não ser nada, pode ser questões externas, pode ser questões internas, e aí é preciso avaliar, tá? Eu não sei como está a condução aí da escola, né, da instituição, ou não sei se essa criança está na escola, se esses colegas são colegas da escola, mas é interessante observar quando esses comportamentos de agressividade são emitidos, por que eles são emitidos, e se for possível fazer uma avaliação para entender se há algo por trás desses comportamentos de agressividade, certo? Não, as crianças não são agressivas, né? Elas emitem comportamentos agressivos. E por que elas emitem? Qual é a função desse comportamento? Por que ela está fazendo isso? Tá? Então, é importante que a gente observe como um todo, não só a agressão, mas que a gente observe o que vem antes dessa agressão. O que acontece que ela agride ou age com agressão com os coleguinhas e cuidadores, certo? E aí, se for de uma forma mais específica, pontual, né? Quando tiram o brinquedo, quando fazem não sei o quê, a gente vai observando ali. E se for de uma forma generalizada, a gente faz uma avaliação psicológica, neuropsicológica, para entender o que está causando esses comportamentos de agressividade, tá? Cris, você sempre promove essas lives? Sim, Cris, todos os sábados, 8 e 8, a gente tem café com psico, tá aqui o café, ó, me empolguei falando de brincar e não tomei meu café. Todo sábado, 8 e 8, tem café com psico, tá? Gabi, obrigada. Milena Souza, sou de Jacobina, muito bom, Milena, legal, mais uma baiana. Vera, parabéns, Jucimara, mando suas orientações. Vi, obrigada pela explicação. E vamos lá, vamos seguindo para caminhando para o fim. Já temos mais de 1 hora de live. Uma coisa que eu queria falar, eu acho que tem uma caixinha aqui, deixa eu ver aqui. Como direcionar a brincadeira com autismo moderado? Moderado em quê? Primeiro eu vou te perguntar, tá? Deixa eu ver quem perguntou. Paula, primeiro a gente precisa perguntar moderado em quê? Moderado como, tá? E depois a gente vai observando mesmo como é que essa criança brinca, com o que é que ela se interessa e fazer com que a gente seja interessante para eles, tá? Trazer esses momentos mesmo de brincadeira e de se fazer interessante. Então, não adianta a gente focar só no TEA se a gente não olha a criança por completo,
tá? Então, o fato da criança apresentar um quadro de TEA não quer dizer que a gente vai precisar brincar com ela daquele jeito porque ela tem TEA. Ou com algum brinquedo específico, tá? Então, é importante a gente lembrar que a criança é uma criança e observar aquela criança. Como é que ela brinca? Quais são os padrões de brincadeira? Quais são os objetivos com essa criança? Eu não sei se você é profissional ou se você é mãe, mas se a gente é profissional, a gente precisa montar ali um planejamento para saber o que a gente vai estimular, quais são as habilidades que a gente quer desenvolver, o que essa criança precisa adquirir, que está em déficit, ou o que essa criança precisa amenizar, o que está em excesso, qual é o comportamento que está em excesso, para que essa criança aprenda determinada coisa, né? Então, o quadro CERTEA não diz muita coisa para a gente orientar uma brincadeira. Então, a gente precisa avaliar e CERTEA moderado também não diz muita coisa, né? Porque, às vezes, o TEA, eu costumo muito dizer isso, eu tenho medo dessas nomenclaturas porque são taxativas, né? Quando a gente fala leve, moderado e severo. Quando a gente fala leve, a família, as pessoas entendem, é leve, não precisa de muita intervenção. É leve, não sei por que tá dando esse piti. É leve e vai trazendo isso como uma muleta, né? Do mesmo jeito, as outras nomenclaturas, moderado e severo. Né? Então, muitas vezes a pessoa é severo em habilidades sociais, ou nas questões sensoriais, por exemplo, é altamente restritivo na alimentação, nas roupas que veste, e nas coisas que toca, enfim, mas é moderado para socializar, é severo para outras coisas, né? É leve para outras coisas. Então, a gente não sabe, né? Essa questão do leve, moderado e severo. Então, o fato de ser leve, moderado ou severo não implica em como a gente vai, né, brincar com essa criança, incentivar ela a brincar. A gente precisa olhar a criança. Então, o nome que vem no laudo, o nome que tem ali, que as pessoas dão, não é para rotular, né? E pensando nisso, para todas as estratégias, para todas as questões terapêuticas dessa criança, isso não pode ser o direcionamento essencial para as estimulações e para as terapias. Quando a gente guarda, tem uma frase, sabe, Paula? Eu tenho uma frase que eu digo sempre, não coloque a sua criança na caixinha do transtorno. Porque quando a gente coloca ela na caixinha do transtorno, a gente pode deixar de estimulá-la de alguma forma, né? Então, é autismo, então vou brincar. Todas as brincadeiras que a criança com autismo faz. Todos os não sei o que com autismo. Então, a gente fica muito ali no autismo e a gente esquece que essa criança é uma criança. Essa birra é do autismo. Mas criança neurotípica faz birra também. A gente precisa entender o contexto. A gente precisa entender aquela criança. E no brincar é do mesmo jeito. Eu preciso entender o brincar daquela criança. O que motiva, o que chama a atenção para que eu possa olhar essa criança e dizer, então agora eu vou fazer essa intervenção aqui para fazer isso, porque isso chama a atenção dessa criança, né? Então, quando a gente fala de criança, de infância, é tudo muito personalizado. A psicopedagogia, ela precisa ser individual e personalizada, né? Principalmente eu prezo por isso. Porque não tem como eu compro um brinquedo hoje e aí eu uso o brinquedo com todas as crianças que passam por mim no dia. Com que objetivo? O objetivo foi usar o brinquedo no dia ou o objetivo foi avaliar, intervir a minha criança? Então, tem brinquedo que eu uso com a criança, na outra hora eu tô brincando com outro brinquedo, com uma coisa nada a ver com a outra criança, né? Então, a gente precisa pensar que é tudo muito personalizado. E aí, para eu poder te responder essa pergunta, né? Eu preciso
conhecer essa criança, eu preciso entender essa criança, tá? Mas geralmente, as crianças com TEA, você pediu para como direcionar, né? Primeiro vai ver quais são as necessidades dessa criança. É contato visual? É contato físico? É socializar? É habilidade acadêmica? Quais são os objetivos que a gente quer para essa criança? E depois disso, a gente começa a direcionar a partir desses objetivos e a partir das habilidades que a gente quer desenvolver nessa criança. Aí sim a gente vai direcionando, tá? Mas com relação a questões sociais, de contato visual, por exemplo, uma dica que eu já dei, né? Se lateraliza, fica ao lado da criança, se posiciona de uma forma que você esteja presente, né? Faz ali o contato visual, se fica numa altura que é interessante para a criança, para que ela procure o teu olhar. Seja o foco das atenções, então faça barulho, faça movimentos. Conheça a criança primeiro, né? Se ela gosta, se ela tolera alguns barulhos. E aí a gente vai chamando a atenção pra gente, para que essa brincadeira seja em grupo, seja em conjunto, tá certo? E aí, nas habilidades acadêmicas. As habilidades acadêmicas, elas não precisam ser só no papel e com lápis, com canetinhas e afins, e escrita de fato, né? As habilidades acadêmicas, elas são desenvolvidas a partir de outras habilidades. E aí, a gente precisa pensar que existem habilidades preditoras para que as habilidades acadêmicas sejam construídas. E aí a gente vai olhar essa criança pelo prisma da infância, pelo prisma da idade que ela está, o que a gente precisa desenvolver e trazer a brincadeira para fazer ali as habilidades, né, que constroem as habilidades acadêmicas e trabalhar habilidades acadêmicas também de forma lúdica, de forma brincante, né? Então, eu uso o espelho, eu uso tinta, eu uso areia, eu uso música, eu uso brincar com jogos estruturado, brincar com cartinhas, brincar com o corpo. Outro dia, eu precisava avaliar habilidades fonológicas, um teste específico. E aí, essa criança é uma criança que resiste muito ao papel, à coisa e tudo mais, né? E aí, eu criei junto com ele um robô. E aí, esse robô, a gente precisava fazer a fala do robô. Então, aí a gente brincava com as palavras ali, fazendo a fala de robô. E eu fui avaliando questões relacionadas à consciência fonológica, sequência fonológica. Um monte de coisa ali naquela brincadeira, né? Então, eu fazia a voz do robô, depois ele fazia a voz do robô. É uma criança com hipótese diagnóstica de dislexia. E eu precisava avaliar algumas questões. Então, muitas vezes, o protocolo, o teste padronizado, engessado, não vai ser interessante para aquela criança. A gente faz o protocolo e aí o protocolo dá uma pontuação muito baixa. Porque a gente estava no momento sério, a gente estava no momento de lápis, a gente estava no momento de papel. Né? E aí, quando a gente torna isso uma brincadeira, e vai muito da flexibilidade cognitiva, das questões aí de função executiva do próprio terapeuta para pensar em questões diferentes, em como eu posso trazer isso de forma diferente, né? E aí eu trouxe esse negócio do robô e foi ótimo. Ele quis fazer a atividade que eu propus, essa brincadeira, né? De imitar o robô, de fazer a voz do robô, as palavras na voz do robô. E eu consegui observar fora do teste como ele se desempenhava naquela habilidade que o teste previa, tá? Então, a gente precisa também ser criativo, imaginar, ter flexibilidade cognitiva para fazer outras coisas e variar isso, tá? Então, a Jussa, eu não trabalho com TEA, eu não trabalho com crianças muito pequenas, eu não vou botar o brincar. Tudo bem, é uma escolha sua, mas você pode e deve trazer o brincar e fazer a sua sessão
uma sessão que difere da escola, uma sessão que difere da aula particular, certo? Não precisa ter caneta e papel o tempo inteiro, não precisa ter escrita. A escrita ela é construída de outras formas. A gente brincando vai estimular habilidades para que ela consiga escrever posteriormente, tá? Então, as psicopedagogas de plantão, né, normalizem a brincadeira no consultório de vocês, porque brincando a criança aprende. E aí, a gente precisa aprender a brincar com as crianças, a gente precisa aprender a brincar para que quando a gente tenha um objetivo terapêutico, principalmente acadêmico, a gente torne esse momento um momento divertido e um momento prazeroso, tá bom? Então, brincar pode e deve estar no seu consultório. Qualquer profissional que trabalha com criança, tá? Principalmente a gente da psicopedagogia, tá bom? Coloquem aí se vocês têm dúvidas, sugestões. Se não tiver, eu já vou terminar, tá bom? Karine, isso, até porque eu estou atuando em escolas e sempre se referem como professora de reforço. Cansada disso. Pois é, menina. As psicos que trabalham em psicopedagogia institucional e as psicos que trabalham em escola no atendimento AEE sofrem com isso mesmo. E a gente precisa trazer de uma forma mais lúdica, né? De fazer isso de uma forma mais lúdica na escola. É importante. Eu fiquei super preocupada falando em escola, Karine, você me lembrou de uma coisa. Eu estava numa sessão de supervisão e a psicopedagoga falou sobre que aqui na escola não tinha recreio, não tinha um momento de brincar. Que o momento de brincar, a hora do recreio, o intervalo era para ficar no celular. Era o momento que eles deixavam as crianças ficar no celular. A criança não precisa correr. A criança não podia, né? Correr. A criança não podia brincar. A criança não podia fazer barulho no recreio. Gente, o recreio é direito da criança. O brincar, e aí, minha gente, a gente vai lá, quem tá na escola, o brincar tá na BNCC. Já começa daí. O brincar tá na BNCC, tá lá bem bonitinho, dizendo o que estimula, o que não estimula. E o brincar está no Estatuto da Criança e do Adolescente. O brincar não é um favor que a gente faz. O brincar é um direito da criança, certo? Então, vamos fazer valer esse direito, né? A gente que trabalha com infância. Gente, se você trabalha com infância, você não conhece o ECA, vou puxar sua orelha. Vou puxar sua orelha. Tem que conhecer, gente, tem que conhecer, tá? Então, lá no Estatuto da Criança, tem um artigo, eu vou botar depois pra vocês, nos stories. Meus stories estão cheios hoje e ontem, né? Mas o brincar é um direito. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente e está lá na BNCC bem bonitinho para quem está em escola observar que a criança aprende brincando e a criança precisa brincar na escola também, que o brincar precisa ser contemplado como um instrumento de aprendizagem, certo? Então, tem que brincar, não tem para onde correr, tem que oportunizar o brincar na vida das crianças, certo? Que triste, é realmente muito triste. Cris, estou no 2º semestre na psicopedagogia, o que você me sugere? Cris, eu sugiro que você estude e que você estude além do que você está vendo na faculdade. Que dê uma olhadinha no que os profissionais estão fazendo na prática, que estude por fora, estude o que os teus professores vão te passar, os artigos, os livros, mas veja também o que está acontecendo na psicopedagogia fora da faculdade, certo?
A escola privada que não faz atendimento como lidar? É complicado. A gente vai lá dependendo do quadro da criança, a gente vai, não é obrigado que a escola tenha AEE, eu não sei te dizer direito, eu vou até pesquisar sobre isso, tá, Dani? Mas é interessante a gente observar as leis mesmo, a lei de inclusão, a lei, a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, para que a gente consiga ali respaldo legal para conversar com essa escola e essa criança ser contemplada de todas as formas, tá? Ju, do Espaço Alfabetizar, arrasando como sempre, muito obrigada. Dani, infelizmente isso acontece, verdade. Deixa eu ver mais. Mariazinha, brincar é muito bom, embora às vezes a gente não tenha tempo. Precisamos priorizar mesmo. Pois é, Mari, mas a gente acha que brincar é só deixar tudo que a gente tem para fazer e sentar para brincar com a criança. Em alguns momentos a gente vai ter que fazer isso mesmo. Mas a gente pode brincar na hora do banho, com a espuma, com o sabonete, com a espuma do shampoo, com os objetos do banho. A gente pode brincar no box, a gente pode brincar na cerâmica, no azulejo lá da parede. Tem como brincar na casa inteira e sem que exista um desprendimento de tempo gigante. A gente que é adulto, a gente pensa que não dá para brincar, mas dá para brincar em várias situações, né? Cozinhando, lógico que na cozinha, como é perigoso, fogo, faca, não sei o quê, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Mas eu tô ali catando feijão. Bota a criança para catar feijão também. Catar feijão é ótimo, ó. Trabalha pinça, percepção visual, um monte de coisa. Habilidade, questões sensoriais, né? Então, tô ali brincando, sei lá, tô cortando legumes para fazer uma sopa. Dá para brincar com categorização de cores, de tamanhos, dá para pedir para a criança guardar, colocar na caixa, tirar, colocar na panela, dá para fazer uma infinidade de coisas. Brincar com as cascas depois de comidinha, né? Tem muita coisa para fazer dentro de casa, não precisa de um desprendimento gigante de tempo, de imaginação. Vou planejar uma brincadeira aqui na minha casa agora, tá? Mas é importante priorizar sim. Cris, obrigado, Flor, você é maravilhosa. Eu que agradeço. Elaine, vou atuar como psicopedagoga com alunos do ensino médio, porém estou um pouco perdida por ter experiências apenas com infantil. Os meninos do ensino médio têm um brincar diferente, né? A cobrança é diferente, o lúdico é diferente. E aí, Elaine, eu não sei, a minha orientação é que você mergulhe aí no mundo da adolescência, na idade que você tá, para que você consiga entender como é que eles funcionam. Porque só dá para trabalhar com uma coisa quando a gente entende de forma bem aprofundada, né? Então, mergulhe aí na adolescência, entenda os aspectos emocionais, psicossociais, de desenvolvimento, os aspectos cognitivos da adolescência, para que fique mais fácil para você, né? Entender por que aqueles comportamentos acontecem ou deixam de acontecer, por que eles agem assim, por que eles falam assim, por que eles se vestem assim. Então, é importante se aprofundar nesse conhecimento, tá? Tem alguns livros sobre adolescência, mas eu não tenho aqui. Tem um livro aqui pertinho de mim, deixa eu ver aqui. Ó, esse livro aqui da Papalin Fieldman, O Mundo da Criança, tem uma parte de adolescência, Lani, ó, esse aqui. Da infância até a adolescência. É interessante, mas tem livros só de adolescência. Eu não tenho muitos livros sobre adolescência, só adolescências, né? Tem o Desenvolvimento Humano, que é da Papalin Fieldman também, que tem uma parte só de adolescência também. Então, dá uma estudada, mergulha na parte teórica mesmo, dos teóricos que estão pesquisando a adolescência, para você entender a adolescência aí mais segura, tá? E parabéns, muito bom. Sucesso. Cris,
O brincar faz parte do nosso dia a dia, basta ter criatividade, isso mesmo. E aí a criança que a gente foi, a criança traquina que a gente foi, vê brincar em tudo na casa, tá? Então, presenteiem a criança de vocês com a presença da criança que vocês foram. Fazer da vivência uma brincadeira, isso mesmo, Dani. Karine, nossa, eu também, tô com dificuldade também com os adolescentes. Com as crianças é bem melhor. É uma questão de afinidade também, né? Vamos lá? Gente, então vou encerrar a nossa live do nada. Quem tá entrando agora, a live vai ficar salva. O nosso Café com Psico também é podcast, então fica salvo lá no YouTube e lá no Spotify. É só procurar por Café com Psico ou Jucimara Gomes que vocês encontram, tá? E fica salva aqui também as lives que não dá para colocar hoje, não dá para colocar no momento certo, todas as lives. Estou em débito aí para atualizar o YouTube e o Spotify, mas vai acontecer, calma. Mas as lives que ainda não foram para lá estão aqui no meu perfil. É só ir lá naquela abinha de vídeo que todas as lives estarão disponíveis lá, tá bom? Obrigada pela live maravilhosa, você é excelente, adorei. Obrigada, Cris. Gente, quem tiver dúvida, quem quiser alguma questão que eu consiga fazer, porque muitas vezes a gente só consegue resolver o problema da pessoa numa supervisão, numa consultoria, numa mentoria, não sei, né? Mas qualquer dúvida, estou à disposição, pode me falar no direct, pode me perguntar, que se eu demorar, tenham calma, eu tô fazendo alguma coisa que eu não paro, mas eu sempre respondo, tá? Mariazinha, na Netflix tem uma série muito boa explicando em uns capítulos, explicando a mente do adolescente. É ótimo. Qual é o nome, Mariazinha? Mariazinha. Mari, qual é o nome? Me manda no direct, que aí eu coloco para o pessoal depois nos stories da série. Pode ser? Tem outros filmes também interessantes. Dá muito pra gente aprender com filme, com série, com documentário, né? Então vamos ver aí. Quem tiver dicas, me mandem no direct que eu coloco também nos stories. Tá bom, minha gente? Bom sábado. Aproveitem o sábado para descansar, para estudar, para trabalhar. Não sei o que vocês vão fazer, mas aproveitem o sábado. Lembrem de brincar. Tirem um tempo para brincar com as crianças de vocês. Lembrem que o consultório, que a terapia infantil é brincadeira, tá bom? Um cheiro e até sábado que vem.